Bom, eu nasci e vivi até os 17 anos de idade numa usina de açúcar. Era um lugarejo de 1.000 habitantes, operários, né? Uma comunidade operária. Eu não tinha a menor ideia do que fosse física. Eu gostava de máquinas, eu via trens, caminhões, essas coisas me atraíam. No ginásio, eu tive o primeiro contato com física. Era um dentista, meu professor de ciências, né? E eu fui fisgado pela física na hora que ouvi falar a primeira vez da primeira lei de Newton, que dizia que um corpo sobre o qual não age força continua eternamente em movimento. Isso para mim foi uma coisa, realmente foi uma grande mudança nas minhas concepções do mundo, né? Como é que podia, né, uma coisa sobre a qual não se está agindo continuar indefinidamente em movimento, né? Acho que a partir desse ponto foi que eu fui fisgado pela física. Mas eu nunca soube que existisse um curso de física. Então eu entrei na universidade, na escola politécnica, e aqui na universidade eu fiquei sabendo da existência de um curso de física e acabei me transferindo então para o curso de física. Isso foi do 3º para o 4º ano do curso de graduação. Depois comecei pós-graduação, monitoria. Naquela época havia uma deficiência muito grande de professores, né, uma necessidade de professores para dar os cursos, e eu, recém-formado, como monitor, já dava aula. Hoje a gente tem certas restrições a isso, mas com os alunos, mas naquela época a gente fazia isso, né? Punha o pessoal lá, embora meio cru ainda, né, para enfrentar uma sala de aula. Eu acho que talvez meus alunos daquela época tenham sofrido mais do que deviam, né, pela minha falta de conhecimento e de experiência, mas eu acho que foi, pessoalmente para mim, foi sempre muito positivo, porque eu sempre gostei muito de dar aula, né? Eu comecei a me interessar por física no 4º ano de ginásio, quando meu primeiro professor de ciências, que era um dentista, nos falou da lei de Newton. Eu tive 3 anos de colégio depois, em colégios estaduais, que é no interior de São Paulo, né, em Araraquara e São Carlos, mas sempre meus professores, um era um estudante de engenharia, outro, de novo, era um dentista no 2º ano de colégio, ninguém especialmente sabia de física, né? Nem sabiam que existia um curso de física, nem eu. Foi por isso eu já estava fisgado pela física, né? Mas não sabia da existência de um curso de física. Então eu me dirigi para a coisa que mais parecia com física, o que me ocorria mais usaria física, que seria a engenharia eletrônica. E fiz vestibular na Escola Politécnica de São Paulo e na época o vestibular era separado. Eu até fiz vestibular na Escola de Engenharia de São Carlos, que também é da USP, né? E, por sorte, entrei nas duas e vim para São Paulo porque tinha lido em algum lugar que havia um curso de engenharia nuclear na Escola Politécnica. Não existia esse curso, não, mas aqui, na Escola Politécnica, eu aprendi, né? Quando eu vim no 1º ano, fui morar no CRUSP, convivendo com as pessoas, logo descobri que haviam estudantes especificamente de física, né, que existia um curso de física. Só que isso era 1967, e eu fiz vestibular para física em 1968, e durante 2 anos eu não tive coragem de abandonar a engenharia. Eu fazia marginalmente física à noite durante 1968 e 1969. Né? Era um grande esforço, mas era realmente o que eu gostava, então eu conseguia levar aquilo por 2 anos. Até tomar coragem, né? No 4º ano, não fui fazer a minha matrícula na engenharia e vim definitivamente para a física, né? Quer dizer, eu gostava de física, mas não sabia que existia um curso de física, né? Alguns dos meus colegas continuaram o curso de engenharia, receberam o diploma.
Poderia ter me arrependido, né? Mas felizmente tive muita sorte, né? Que ainda muito jovem, eram tempos de caçar com gato, né? Não tínhamos cachorro, né? Eu fui contratado muito jovem, né? Aqui, sem ter um doutoramento. Eu não tinha nem o mestrado ainda quando fui contratado na USP, né? Eram contratos, o Ernesto sabe, eram contratos provisórios, precários, renováveis a cada 2 ou 3 anos, né? Mas foi a porta pela qual eu entrei na universidade, né? E para mim realmente foi muito bom. Eu acho que eu teria sido um engenheiro muito pior do que eu sou um físico. Não sou nem um físico excepcional, mas acho que sou melhor físico do que seria engenheiro, com certeza. No exterior, eu fiz meu doutoramento aqui no Instituto de Física. Eu já era contratado como professor, fiz meu doutoramento já como professor assistente aqui no... Depois eu fui fazer um primeiro pós-doc que eu fiz na Itália. E não me lembro bem por que decidi ir na Itália, talvez um pouco de preguiça. Havia pessoas que eu conhecia já na Itália, pesquisadores importantes, né? E como, por exemplo, havia um pesquisador que visitava o instituto aqui, o professor Predazzi, né? Que era um grande físico, né? E talvez por influência dele, acabei indo para a Itália. Mas não foi uma grande experiência, foi uma grande experiência de vida. Foi muito interessante, culturalmente, como experiência de vida. Mas eu fui para um instituto que tinha todas as virtudes, as poucas virtudes e os muitos defeitos que o nosso tinha, que era muito parecido com o nosso instituto. Então, do ponto de vista profissional, não foi uma grande escolha. Posteriormente, anos depois, eu acabei indo para os Estados Unidos e fui para o... na primeira vez eu fui para a Universidade de Turim, para o Instituto de Física da Universidade de Turim. Na segunda vez eu acabei indo para o MIT. E aí vi como é uma fábrica de físicos, né? Quer dizer, é uma máquina realmente que... os mais fracos são triturados, mas os que conseguem sobreviver realmente se profissionalizam. E os Estados Unidos, hoje em dia, eu sempre recomendo ainda aos meus estudantes, a primeira prioridade é pensar em um grande centro nos Estados Unidos. É claro que na Europa existem grandes centros. Existe a chance de fazer um grande estudo em qualquer lugar na Europa, mas depende muito mais de sorte, né? Foi um pouco, eu vi na minha situação, eu tive um certo azar em ir para Turim. Poderia ter me dado bem, né, se eu tivesse me associado a alguma pessoa, como, por exemplo, o exemplo que foi o Predazzi. Mas eu fui para trabalhar com uma pessoa que, chegando lá, disse: olha, muito bom você ter chegado essa semana, porque semana que vem não estarei mais aqui, né? E, de repente, eu me vi com a família, né? E sem saber com quem eu ia trabalhar, né? Foi assim meu começo na Itália, né? Eu acho que o Instituto tem, como ele é um instituto já com uma tradição, as mudanças são mais difíceis. Nós vemos quando houve, há menos tempo do que o nosso instituto, quando foi criado a Unicamp. A Unicamp começou como um elemento, o Instituto de Física da Unicamp começou como um elemento novo, né? E com uma série de ideias novas, né, que nós aqui discutimos e não conseguimos fazer a passagem. Nós temos essa inércia da nossa história. Toda a história, mesmo bem-sucedida, né, ela implica em uma certa inércia, né? Porque nós somos pessoas, nós envelhecemos, nós nos apegamos, por menos que queiramos, nós nos apegamos de alguma maneira a certos conceitos que nós aprendemos na nossa juventude. Então, mudar é muito difícil, né?
a gente vê o que nós estávamos conversando antes da entrevista aqui, a grande oposição que houve inicialmente aqui dentro da USP, até por parte dos alunos, com respeito a se experimentar a criação de um curso pela internet, ou parcialmente pela internet, né? A única atitude, me parece, né, na minha opinião, razoável seria: vamos experimentar. O governo está disposto a investir, no mundo existe muita gente tentando, vamos tentar. Se não der certo, vamos aprender que realmente é impossível. Mas eu via já a atitude das pessoas aqui de que não, isso não vai dar em nada, né? Então, esse tipo de atitude, né, acho que, em geral, nós temos tido. Minha área de pesquisa, chamada teoria quântica de campos, ela é uma parte da teoria quântica em geral, né? Quer dizer, é uma mecânica quântica de um sistema com muitos graus de liberdade, né? Quer dizer, que é o que a gente chama um campo eletromagnético, por exemplo, né? Eu acho que todo mundo tem uma ideia do que seja. Ele transporta as informações todas, né, que nós temos hoje de telecomunicações, né, pelo ar ou através de fios, né? E esse campo, quer dizer, a nível microscópico, ele não pode ser descrito pelas equações descobertas 2 séculos atrás, né, pelo Maxwell, né? Foi necessário, para entender o funcionamento desse campo em estruturas microscópicas, né, se construir a chamada teoria quântica, né? Primeiro a mecânica quântica chamada não relativística, depois a relativística, né, que envolve uma mistura da mecânica quântica e da relatividade especial de Einstein. Então, eu diria que a teoria quântica de campos, né, é basicamente uma teoria, assim como a mecânica quântica em geral, ela é uma língua na qual são descritos ou são explicados os fenômenos microscópicos, né, eu diria mais que microscópicos, né, subatômicos, né, vamos dizer assim, dentro do átomo, o funcionamento do átomo, e dentro do núcleo do átomo, né, o funcionamento das partículas. Essa mecânica, né, que é uma extensão da mecânica tradicional que explica o movimento dos corpos macroscópicos, né, ela é necessária para o entendimento desses objetos microscópicos, né? Eles não têm, os fenômenos que ocorrem não têm uma explicação à luz da mecânica newtoniana clássica, né, que nós conhecemos e que é a base de toda a engenharia, diria, macroscópica, né, a partir da qual se constrói uma ponte ou qualquer estrutura, né, ou um foguete, né, é todo baseado na física clássica, né, ou newtoniana. E a mecânica quântica, ao contrário, ela não tem grande papel a esse nível, mas tem um papel fundamental a nível, então, de processos subatômicos, né? Ela está na base de toda a construção moderna da microeletrônica toda, né? Tudo isso que nós aprendemos a usar no dia a dia hoje, né? Ou que nos acostumamos a usar, né? Desde um gravador de DVD, ou um celular, ou um computador, né? São baseados, o funcionamento deles são baseados na mecânica quântica, nas leis da mecânica quântica, né? É o conhecimento das leis da mecânica quântica que permitiu o desenvolvimento tecnológico desses artefatos todos, né? O Instituto de Física, particularmente, ele é um dos bons institutos da USP, né? Eu diria que ele está entre se não 6, ao menos entre os 10 melhores institutos da USP do ponto de vista de produção, de qualidade da produção, né?
E a USP, como a gente tem visto, tem melhorado, né, o seu papel ou a sua imagem, né, no mundo. A gente vê por essas avaliações continuadas que se faz hoje de rankings de universidade. A produção do Instituto, a produção acadêmica do Instituto é uma produção de nível internacional. Nós não temos nenhum pesquisador de reconhecimento excepcional, mas temos já um número bastante grande de profissionais bastante respeitáveis e reconhecidos nas suas áreas de pesquisa, né? Eu diria que nós percorremos já um grande caminho, né? O Instituto de Física começou, na verdade, muito antes do Instituto de Física propriamente dito, né, que foi fundado em 1970. Começou na Faculdade de Filosofia com alguns professores brasileiros, alguns estrangeiros que vieram e tiveram um papel muito importante no início do estabelecimento da ciência no estado de São Paulo, né? E desde então, né, ele cresceu muito e se profissionalizou bastante, né? Ele inicialmente era um instituto mais acadêmico para pesquisa puramente acadêmica. Hoje ele já tem uma ampla diversidade, né, de assuntos, inclusive em física aplicada, né, que eu acho muito mais importante, né? No caso, socialmente, para o Brasil, né? O Departamento de Física Matemática é talvez eu diria, talvez seja o departamento mais acadêmico do Instituto de Física, né? Ele, por exemplo, não tem física experimental, não tem nada de física aplicada, né? Ele se dedica à física quântica, à física matemática propriamente dita, né? E especialmente, embora não seja só no Departamento de Física Matemática, mas há uma área que nós chamamos de física de altas energias, que eu diria que é a evolução no estágio atual do que antes era chamada física nuclear, né? Mudou-se o patamar de energia envolvida e se chegou a uma física que hoje é chamada de subnuclear, ou física hadrônica, ou física também, como gostam as pessoas da própria área, né, de física fundamental, né? Talvez seja um pouco pretensioso, mas é assim que nós chamamos a nossa área, né? Acho que eu esqueci qual era a pergunta. O papel do departamento. O papel do departamento. O papel do departamento tem sido principalmente de formação de quadros. Eu acho que nós temos, como nós não somos um departamento de física aplicada, nós temos nos dedicado principalmente à formação. Nós temos nos dedicado aos cursos de graduação, aos cursos de pós-graduação. O departamento, em geral, responde por uma parcela razoável dentro do Instituto de Física dos cursos de pós-graduação. E temos nos dedicado também à formação de pessoal de nível superior, professores de outras universidades, né? Acho que grande parte dos alunos de mestrado e doutoramento formados no Instituto hoje são professores de universidades federais, né? Nucleando novos grupos em universidades menores, né? Então, pessoalmente, eu acho que tenho cerca de 8 ou 9 tive, né, 8 ou 9 orientandos de doutoramento, e todos eles são professores em alguma universidade federal no Brasil, no Paraná, na Paraíba, no Pará, no Rio Grande do Norte, né? Todos eles atualmente, de uma certa forma, não todos fazendo física, o mesmo tipo de física que nós fazemos, né? Felizmente, não somos puramente replicantes, né? Mas alguns até em departamentos de matemática, né? Mas acho que o papel principal do departamento tem sido esse de formação de quadros, né?
Eu acho que é uma profissão importante pelo potencial tecnológico que ela pode nos dar, que ela nos dá atualmente, né? Alguns físicos, talvez, eu não sei de onde tiram esse número, né? Dizem, hoje a economia americana, 30% dela é baseada na física quântica, né? De alguma forma, a física quântica permeia 30% da economia norte-americana. Isso para dar uma ideia de que a física é muito importante na tecnologia, né? E tecnologia em geral, né? Para o bem e para o mal, né? A gente sabe hoje em dia que até em medicina, né, a física tem fornecido equipamentos importantíssimos, né? A gente ouve falar, por exemplo, do PET, ou PET, né, como nós chamamos aqui no Brasil, que é a tomografia por emissão de pósitrons. Pósitron é antimatéria, é um antielétron, né? E hoje ele é usado já em diagnóstico de doenças, né? Em situações para diagnóstico de câncer, né? Isso tudo é subproduto da física. Eu acho que a física tem ainda um grande papel no contínuo desenvolvimento humano, né, da qualidade de vida humana. É claro que não é o único, né? Acho que a biologia tomou um grande impulso nos últimos 20, 30 anos e ainda vai dar contribuições que nós não podemos nem imaginar. Mas acho que a física não passou o momento dela ainda. Ela tem muito o que ainda nos dar, né, em termos de qualidade de vida, de melhoria de vida, né, para a humanidade em geral, né? A teoria quântica de campos está numa encruzilhada. Ela está esperando novos conhecimentos experimentais. Ela está num momento de muita especulação, né, e realmente pouca coisa concreta, né? Existe uma diversidade muito grande. Uma das áreas a qual se dedicou mais esforço em número de pesquisadores no mundo todo nos últimos 30 anos é a chamada teoria das supercordas. Se tem ainda grande esperança nessa teoria, mas não está provado que ela seja realmente o futuro da teoria quântica de campos, né? Existem ainda alternativas, ou quem sabe as alternativas a serem descobertas, né? A física sempre tem de muito interessante isso, né? Que ela surpreende às vezes, né? A gente vai muitos anos por um caminho e de repente é surpreendido por uma experiência que mostra um detalhe e a partir desse detalhe novo e insuspeitado, né, se muda totalmente a direção ou o andamento, né, daquela ciência, né? Eu acho que a gente está num momento desses, né? Estamos esperando informações do grande laboratório aí que é o CERN, né? E diria que ansiosamente, né, esperando resultados, né? Dependendo desses resultados, pode haver inclusive uma grande mudança de direção nas pesquisas nessa área, né? A teoria de cordas é a teoria de campos. Um campo é um ente físico, né, que permeia, digamos, o campo clássico é um ente contínuo, que é uma forma de energia contínua, né, que permeia todo o espaço. O campo quântico, ele associa ao campo clássico a ideia de que essa forma de energia que o campo contém, ela é na verdade, formada por nódulos de energia, né, que são os quanta de energia, né, que, em geral, se materializam nas chamadas partículas, né, que são os elementos tanto de formas de energia mais etéreas, quanto as mais materiais, né? A própria matéria, né, é tratada como
como quanta, né, de algum campo, né? Na teoria de cordas, o conceito de uma partícula, que um ponto material com certas propriedades físicas, é substituído por uma linha, né? Uma coisa não local, né? Uma coisa com um certo tamanho, e essa coisa tem, digamos, uma riqueza como eu diria, vou ter que usar uma linguagem de físico mesmo, né? De graus de liberdade ou de possibilidades, né? Muito maior que um único ponto. A descrição de um ponto se faz com um certo número de graus de liberdade. Uma linha, né, contém uma infinidade muito maior de estados internos, vamos dizer. Então, essa linha daria uma riqueza muito maior de possibilidades do que a ideia da partícula que está no campo, né? Que está na ideia do campo. Mas ela traz grandes dificuldades matemáticas. Não existe ainda a matemática para essa teoria, está sendo construída junto com a teoria, né? Um dos expoentes dessa teoria, chamado Edward Witten, ele ganhou um prêmio, a medalha Fields, que é o maior prêmio de matemática, pelo desenvolvimento das chamadas teorias dos nós, né? Que são... Teoria de nós tem a ver com topologia, com superfícies, com objetos, com geometrias complicadas, né? Então a gente vê que a teoria, nesse momento, né, ela está dependendo de um avanço também da matemática para ela avançar. Nós não sabemos se ela é uma teoria realmente que vai ter utilidade física. Nós já vimos no passado muitas teorias muito bonitas, mas não correspondiam à realidade, né? Como dizia um amigo nosso, como é que Deus não quis lançar mão dessa ideia tão bonita, né? Ela está aí, né? Então aí foram descobertos por matemáticos e não foram utilizados na construção do mundo, né? Elas não são independentes. A teoria de cordas usa, a língua dela é a teoria de campos, né? Ela é uma extensão da teoria de campos, né? O estágio em que ela está atualmente, ela é, na verdade, uma mecânica quântica de uma corda, né? Deve haver um estágio posterior de desenvolvimento dessa teoria, que vai ser uma teoria de campos da corda, né? No momento, a teoria de cordas, o que a gente chama de teoria de cordas, é uma teoria quântica, assim como a mecânica quântica é uma teoria quântica de uma partícula. A teoria quântica de campos é uma teoria quântica não de uma partícula, mas de um campo que é um ente que, ao invés de representar um ponto no espaço, representa um ente que, classicamente, é um contínuo que permeia todo o espaço, né? Então, tem ainda uma segunda momento aí na evolução, né, da teoria de cordas. Já existem tentativas, né? Essas tentativas não são muitas porque é extremamente difícil matematicamente e as pessoas investem algum tempo e acabam voltando para fazer alguma coisa na qual conseguem produzir algum resultado concreto, né? A física no Brasil, eu acho que está se profissionalizando e bastante rapidamente. Quer dizer, em poucas décadas, eu diria desde vamos tomar como marco a fundação do Instituto de Física da USP, né, que foi em 1970, já existia um pré-instituto da Física. O professor Ernesto é um representante do pré-instituto de Física. Ele foi meu professor aqui em 1968, né, quando eu entrei na universidade, né, e ainda não existia o Instituto de Física, né? Mas tomando 1970, onde havia essas pessoas abnegadas, né, e faziam isso de uma forma amadora e acadêmica, né, o número de pesquisadores aumentou muito e se profissionalizou, no sentido em que se especializaram, né? Isso permitiu ampliar
o leque, né, de assuntos abordados, né? Infelizmente, para isso a gente tem que se especializar, não tem outro jeito. O reconhecimento internacional, eu acho que tem aumentado com o aumento do número de pesquisadores de reconhecimento internacional, aumentando continuamente no Brasil. Em diversas áreas nós temos pesquisadores já eu diria, de primeiro time no mundo, né? E acredito que o que falta para o Brasil é um prêmio Nobel em física. Na hora que houver um prêmio Nobel em física, a física vai estourar no Brasil, assim como o automobilismo, que é um esporte mais anacrônico que esse, né? Só gasta energia à toa, faz barulho, né? No momento que se fala em ecologia, mas explodiu no Brasil por quê? Porque um indivíduo lá, chamado Emerson Fittipaldi, venceu. A partir disso, o Brasil virou um celeiro de fabricação de pilotos de automóvel. Eu acho que isso vai acontecer na hora que algum brasileiro ganhar um prêmio Nobel. Acho que isso não deve estar longe, não. Bom, como eu te disse, eu sou otimista com respeito ao Instituto de Física. Essa minha visão, eu tenho essa visão de que a gente está se profissionalizando. Quando eu era estudante, quando eu fiz meu doutoramento, a gente era muito mais amador, a gente não se exigia certas coisas que, na verdade, são importantes, né? São os parâmetros de produção, de produtividade. Apesar de sempre em meios intelectuais se dizer, não, isso é produtivismo, é coisa, mas eu acho que são importantes. Eu vejo que na época que eu fiz meu doutoramento, não era importante escrever e publicar um trabalho. Eu fui publicar 2 trabalhos na minha tese de doutoramento 1 ano depois de defender a tese, né? Hoje, essa preocupação, ela faz com que as pessoas se atualizem mais. Elas são obrigadas a ler a literatura. Para publicar um trabalho numa revista internacional, você precisa estar ao par do que está sendo feito naquele momento. O seu trabalho não pode ser muito, a não ser que seja muito criativo, né? Pode ser uma coisa muito isolada. Senão, se ele for dentro das correntes de trabalho, ele precisa estar bastante atualizado. Então, esse aspecto eu acho que foi uma mudança importante. O outro aspecto, como eu disse, né, foi o aumento das várias áreas de física, né? No Instituto de Física foram, ao longo desse tempo, criadas várias áreas novas, né? Eu me lembro da criação, né, do começo, né, da física de plasma, né, que não havia, né, até o professor Ivan Nascimento propor um primeiro projeto e um pedido, né, para criar um grupo experimental em física de plasma. O grupo de ótica, que nós não tínhamos nada na área de ótica, hoje nós temos um grupo ainda pequeno, eu acho que para a importância da área, mas já temos um grupo de ótica. Temos vários grupos em diversas áreas de física de matéria condensada, que é uma física cuja aplicação imediata digamos, não a aplicação imediata, a aplicação é mais imediata, né? Como eu já disse anteriormente, toda essa tecnologia de comunicação ou de armazenamento de dados, né, é baseado no conhecimento da mecânica quântica da matéria condensada, né? Matéria condensada é uma maneira de nós dizermos, né, a matéria usual, né, como na sua forma sólida, líquida, né, e não numa forma mais etérea, né, como numa matéria interestelar, né. Eu tenho dado aula no Instituto de Física, tanto no bacharelado quanto na licenciatura. E eu gosto de dar aula tanto num quanto no outro. Existe uma diferença no nível dos cursos de bacharelado e de licenciatura. O bacharelado é um curso mais técnico e mais exigente que o da licenciatura, com certeza. Mas eu não dou menos importância ao curso de licenciatura por essa razão. Eu acho que a grande maioria dos estudantes do curso de licenciatura, não todos, no noturno isso não é verdade, mas a grande maioria
vai ser professor de ciências ou de física no secundário. E essa é a grande batalha, eu acho, do ensino brasileiro. Não está na universidade, está no ensino mais fundamental, quer dizer, no ensino médio e no ensino primário, né? Nós vimos as realizações do governo no ensino, do governo Lula, especialmente, né, no ensino de terceiro grau, né? Ele fez um grande avanço com esse grande aumento das universidades federais, né? Mas eu diria que esse é um trabalho mais fácil de fazer. Nós tínhamos já pessoal, eu quero dizer, bacharéis, mestres e doutores formados para serem absorvidos, né? Para o ensino fundamental, ao contrário, a gente vê que os professores que nós temos, a grande maioria não tem ainda a qualificação para isso, né? Nós precisamos formar um número cada vez maior de professores para esse nível de ensino. Eu acho que sem professores bem formados, qualquer esforço em tecnologia não vai adiantar nada, né? Eu acho que toda tecnologia é boa, mas ela vem como suplemento ao que deve ser a primeira coisa e a mais importante, que é o bom professor. Como professor, eu diria que para ser um bom professor, bom, primeiro é preciso, é claro, ter preocupação em ser um bom professor, né? Ter gosto por ensinar outras pessoas, né? Mas eu acho que um aspecto importante é a gente conseguir entender que os conceitos não são tão fáceis assim quanto a gente pensa. Depois de a gente aprender, e eu noto isso muito em reclamações de colega, os alunos hoje são piores do que no nosso tempo. Eu não acho isso. Eu acho que depois de a gente aprender uma coisa, a gente esquece o grau de dificuldade que a gente teve para aprender e passa a achar que as outras pessoas têm mais dificuldade que nós tivemos para aprender. Então, acho que a gente tendo isso em mente, ter isso em mente é muito importante, que na verdade é muito mais difícil aprender do que nos parece depois de ter aprendido. Então eu tenho sempre essa preocupação em mente quando eu preparo uma aula, né? O que dizer antes do que, né? Tudo isso eu acho que é importante para uma boa aula, né? Quer dizer, ou para conseguir transmitir um certo conceito, né? Isso acho que fundamentalmente isso de conseguir se colocar na posição daquele que não sabe, talvez seja um elemento importante aí de ser um bom professor, porque de pedagogia confesso que não sei nada, de teoria de pedagogia, nunca estudei absolutamente nada, né, sobre técnicas de ensino. Bom, nós temos uma certa inércia que vem da nossa história, ou do nosso próprio sucesso como instituição. Isso é natural em toda instituição, né? O exemplo mais recente é a reforma dos nossos currículos, tanto do curso bacharelado quanto do curso de licenciatura. Nós temos tido discussões, às vezes forma-se uma comissão que trabalha por 6 meses, 8 meses, e na hora de apresentar a proposta acaba sempre em uma grande discordância e voltamos à estaca zero, né? Então, isso me parece um exemplo da nossa grande inércia no momento, né? Quer dizer, é um exemplo claro, né, de um nó que nós precisamos desatar, né, como instituição. Também, como instituição, existe uma evolução natural que é feita mais lenta, que é feita também, eu diria, se esperarmos a sucessão de gerações, vai haver mudança, né? Os nossos novos professores recém-contratados certamente vêm com uma visão muito diferente da nossa de muitas coisas, né? Acerca de ensino, de como ensinar, né? Embora venham sem experiência, né?
Eu sou um professor, como disse o Fernando, talvez com um certo prestígio entre os estudantes aí, né? Talvez porque eu seja muito bonzinho, né, Fernando? Talvez seja isso, não? Seja um bom professor, né? Mas eu sou um professor tradicional. Eu sou professor para o quadro negro e giz, né? Não uso toda a tecnologia moderna, tecnologia de informática, né? Alguns professores lançam a mão disso e existem recursos extraordinários, né? Com coisas do tipo essas pequenas experiências simuladas em computador, eu esqueci o nome dessas coisas, applets, né? Applets, né? Ou pequenas experiências em salas de aula, né? Embora a gente faça isso, né, regularmente, nos cursos mais básicos, alguns professores hoje estão dedicando muito mais tempo a isso, eu acho que é importante. Por exemplo, eu acredito que seria possível introduzir um curso de física quântica talvez no segundo ano, desde que fosse um curso experimental. Nós poderíamos inventar 10 experiências de física quântica, efeito fotoelétrico, ou vários efeitos de física quântica, sem precisar dar toda a matemática, mas já ilustrando para os alunos que há uma realidade diferente daquela física clássica, né? E muito bonita, né? Muito desafiadora, né? Que eu acho que prenderia muito mais a atenção dos alunos, né? Do que passar pelos 3 anos iniciais do nosso curso, né? Que é um curso bastante difícil. O curso de física é relativamente fácil de entrar, mas é um curso bastante difícil, bastante pesado, né? O 3º ano, especialmente, os alunos lamentam muito, sofrem muito, são cursos muito técnicos, muito matemáticos, né? E muitos, talvez em grande parte, a desistência dos nossos cursos tem a ver com essa falta essa perda, né, do contato com a natureza, né, com a experiência, com a física realizada concretamente, né? Então essa impressão que eu tenho é uma coisa que precisa ser mudada no nosso ensino. Bom, com respeito aos cursos, o porquê eu não sei. O que eu sei é que existe uma grande diversidade entre os físicos, particularmente aqui dentro do nosso instituto, nas concepções do que é ou de como ensinar coisas, né? Não tanto, talvez, do conteúdo. Alguns dizem o conteúdo tem que ser maior, tem que ser isso, o mínimo de formação que devemos ter é isso. Outro diz, não, isso não é tão importante. A especialização deve ser maior. Outro diz, a especialização não é tão importante, deve ser mais básica, o aprendizado e mais amplo. Mas talvez a dificuldade maior seja talvez quanto ao estilo de cursos, né, que tem uma grande discordância entre as pessoas envolvidas, né? Ou talvez eu esteja enganado, talvez seja mais um problema de discussões de ementas aí, e eu esteja enganado, mas a minha visão é que é mais de maneiras de ensinar, né? Existe uma discrepância entre as pessoas, né, de como ensinar, né, física. É verdade, eu não sei como o Instituto vai resolver isso. Nós estamos, de novo, com uma nova comissão, fazendo um estudo de outra proposta, tanto para o bacharelado quanto para a licenciatura, né? Esperamos que dessa vez haja mais bom senso, não entre os participantes propriamente da comissão, né? Mas com respeito ao Instituto, né, em estar disposto a experimentar, né, a proposta nova, né? Quer dizer, essa disposição em experimentar uma inovação parece que é muito pequena, né? Sempre existe uma reação muito forte eu acho que talvez fazendo um curso
experimental que não seja obrigatório, que seja só uma fração dos alunos inicialmente para experimentar realmente. Um compromisso desse tipo, aí se der certo, você... Mas é interessante que nessa entrevista, nesse depoimento, apareça de novo. Para mim parece que as coisas são cíclicas. Mas eu me lembro, Ernesto, logo que eu fui contratado como professor aqui, eu participei de uma comissão de ensino de graduação, que você era o presidente, éramos mais eu, o Chico Coutinho e uma representante dos estudantes, que hoje é professora nos Estados Unidos, a Renata... Matosinho. Como? Matosinho. Matosinhos, né? É uma física muito bem sucedida, né? É professora numa universidade americana hoje em dia. E a grande discussão naquela época era a separação dos cursos básicos, né? Que nós enfrentamos, né? Tinha sido feita uma unificação dos cursos de ciências, dos 2 primeiros anos de curso de ciências e áreas tecnológicas, o curso de física do Instituto de Física, do Instituto de Matemática, da Escola Politécnica, tinha sido unificado, depois de muitos anos de luta para conseguir isso. E naquele período nós chegamos à conclusão que não estava funcionando, né? E fomos obrigados a separar, né? Então parece que essas coisas realmente são um pouco cíclicas, né? É difícil realmente ver claramente um horizonte. Eu acho que o importante é a gente ter a coragem de experimentar, né? Isso é mais do que qualquer outra coisa, né? E parece que nesse momento, aqui no Instituto de Física, nós estamos com essa inércia, esse pessimismo, né, em experimentar, né? Isso, infelizmente, eu acho que está nos empacando aqui, né? Pois é, adora conhecimento novo, né? Que a gente está sempre tentando descobrir alguma coisa. Quem descobrir a coisa mais importante vai ganhar os prêmios internacionais, o prestígio internacional, né? Nós estamos sempre querendo descobrir alguma coisa, né? Ter o prazer da descoberta e o prazer do reconhecimento por ter descoberto, né? Tudo isso motiva o físico, né? E com respeito a experimentarmos no ensino, parece que, infelizmente, estamos um pouco empacados. Espero que tenha sido uma fase, né? Esses nossos últimos 10 anos, e que esse ciclo esteja acabando, né? Esse ano acaba o mundo, né? O ano que vem é um novo mundo, né? E é um novo mundo, quem sabe a gente sai desse impasse, né? Mas do ponto de vista pessoal, disso, sentimento sobre isso. A teoria quântica de campos, né, é uma teoria curiosa. Teoria quântica de campos é um termo genérico porque existem vários campos na natureza, né? A gente conhece 4 campos, pelo menos, né? 2 são chamados campos nucleares, um forte, outro fraco. Existe o campo gravitacional, que é responsável pelo nosso peso na Terra e pelo movimento dos astros todos no universo é regido pelo campo gravitacional. E existe o campo eletromagnético, né, que está no fundamento de toda a matéria e da eletricidade, né? E o campo eletromagnético, chamado eletrodinâmica quântica, é uma teoria muito curiosa. Ela é a teoria que fornece os números mais precisos que a física já conseguiu fornecer. Ela é capaz, ou foi capaz, de calcular uma grandeza chamada o momento magnético do elétron com uma precisão de 1 em 12 casas decimais, né? Um erro na 12ª casa decimal depois de um número, né? Seria equivalente a um erro, digamos, de 1 centímetro numa distância, ou 1 milímetro numa distância daqui ao Rio de Janeiro, né? Mediram uma distância entre 2 pontos, um no Rio de Janeiro e um em São Paulo, com 1 milímetro de precisão, né? Por outro lado, essa mesma teoria, né, como disse o Fernando, ela
a gente começa fazendo uma conta e, de repente, topa com um número que é infinito. Isto é, ela fracassa totalmente. Num primeiro estágio, os físicos desanimaram, isso na primeira história da teoria quântica de campos, né? Alguns físicos desanimaram, diziam, não, deve haver alguma outra solução que não seja essa. Depois aprenderam a conviver, né? Aprenderam uma maneira de escamotear esses infinitos, né? Sempre que aparecia um infinito, se aprendia a separar de dentro dele uma coisa calculada com uma precisão muito grande, né? Retirar de dentro do infinito uma parte finita com uma precisão muito grande. Mas não tinha uma boa explicação desse processo de retirar o infinito. Eu acho que hoje, o entendimento de hoje, a partir do chamado grupo de renormalização, à maneira de Wilson, eu acho que ele é bastante satisfatório. E ele é simplesmente, digamos, um exercício de humildade. Ele diz, olha, essa teoria é tão boa, ou ela é boa para simular ou para mimetizar a realidade dentro dessa faixa de energias. Acima dessa energia, eu não sei qual é a teoria física que existe. A partir dessa ideia de que a nossa teoria só é boa dentro de uma faixa de energia e que ela não serve, não é uma panaceia universal que vai explicar tudo, né? Se consegue fazer sentido a esses infinitos, né? Jogá-los para o nosso desconhecimento e para um futuro a ser entendido, né? E aí, né, a chamada teoria de cordas entra hoje, né, como uma das possíveis soluções desses infinitos. É devido justamente a essa solução, a dar uma solução teórica muito bonita para esses infinitos, que a teoria de cordas teve tantos adeptos, né, nesses últimos 30 anos. Né? Mas, infelizmente, acho que ainda vamos ter que esperar um bom tempo para saber se ela realmente é uma teoria e é a explicação final desses infinitos aí. Você disse trabalho científico? Trabalhos científicos. Eu não tenho nenhum grande trabalho de reconhecimento internacional. Eu tenho uma série de trabalhos que me dão um certo reconhecimento por pessoas da minha área em várias universidades. Quando eu escrevo um trabalho, e hoje em dia funciona assim, nós, especialmente na nossa área, minha, do Fernando, existe eu acho que em todas elas, né, existe um banco de dados universal, onde a gente, terminando um trabalho, a gente envia imediatamente para esse banco de dados, e no dia seguinte, pesquisadores que trabalham no mesmo assunto já ficam ao par pelo menos do título e de um resumo daquele trabalho que ele pode consultar se quiser. Né? Então, devido a isso, existe uma cadeia, quer dizer, eu conheço e sou conhecido por um grupo de pessoas em várias universidades do mundo, pessoas que provavelmente nunca vou ver, né? A maioria nunca vou ver, né? Algumas encontro em conferências internacionais, às vezes, né? Outras nunca vou ver, né? Então existe uma espécie de net também, né? Ou de web aí, de pesquisa, né? Onde as pessoas se conhecem ou se reconhecem, as pessoas que trabalham em assuntos semelhantes pelo mundo todo, né? Em todas as áreas da física é assim, né? Eu diria que não tenho nenhum trabalho excepcional, tenho pequenos trabalhos, pequenos tijolos, né? E vejo o trabalho científico hoje como uma construção coletiva. Uma pessoa mais criativa faz um grande tijolo e põe na construção. A partir desse tijolo, outras pessoas lendo aquilo, lhe ocorrem um pequeno tijolo a mais que vai pôr nessa construção. Então é uma construção coletiva, onde tem grandes tijolos por pessoas, né, que foram escolhidas, e pequenos tijolos por aqueles muitos que foram chamados, mas não foram escolhidos, né?
vamos dizer assim, né? De física matemática, existem exemplos de físicos matemáticos que se envolveram até em bomba atômica, né? Mas eu diria, vamos para a nossa realidade, eu acho que o principal, que digamos, um tipo de pessoa com o meu perfil, que é mais um físico matemático do que realmente um físico ou um físico aplicado, né, seria potencialmente como uma reserva intelectual para formação de recursos, né, principalmente para isso. Né, acho que eu posso contribuir, posso entusiasmar pessoas a estudarem física. Eu acho que esse é um papel importante também, né. Não pessoas só que façam exatamente o que eu faço, né? Eu não tenho essa pretensão e nem ajo assim com os estudantes. Eu procuro sempre salientar a importância cada vez mais do que eu chamo de a pirâmide da ciência, né? Ou particularmente da física. Eu acho que a distribuição dos profissionais em física deve ser como uma pirâmide, começando no cume, né? Eu estou pondo aqui na horizontal o número de pessoas em áreas mais teóricas, né? Em áreas mais aplicadas, um número cada vez maior, né? Então, precisa um certo número de pessoas fazendo uma física teórica, né? E um número cada vez maior quanto mais aplicada for essa física, né, para que isso tenha um papel social importante, né? Senão é puramente um academicismo onde nós nos divertimos, né, sem nos replicando, né, fazendo outras pessoas iguais a nós e cujo único papel sei lá, nos reproduzir, né, igualmente. Então, acho que foi nos dado, felizmente, né, uma grande liberdade e um privilégio, né, de poder fazer uma coisa que nós gostamos muito, né, mas eu acho que a gente tem que fazer um esforço de responder, de alguma forma, com a formação de pessoas em todas as áreas, né, não só naquela área pela qual nós somos particularmente apaixonados, né? A física para um leigo? Bom, a física é a ciência das coisas mais simples da natureza, né? Eu diria que a biologia trata de processos já muito complicados, para os quais as explicações são num certo nível. A física é capaz de ir a um nível muito mais profundo de explicações, porém de fenômenos muito mais simples. Então, eu já falei várias vezes a palavra partícula, né? Quando eu falo de partícula, eu falo de um elétron ou de um próton, né? São os constituintes básicos da matéria, né? A física tenta entender como eles funcionam nos processos mais básicos. Mas a física ainda está começando a engatinhar de, por exemplo, explicarem como ocorre em tempo real uma reação química, como é a mudança, quer dizer, através da mecânica quântica, né, como é que se processa a mudança dentro de uma molécula durante uma reação química, né? E em processos biológicos estamos ainda mais longe ainda, né, de conseguir chegar a esse nível. É claro que é importante, nós sabemos, uma explicação desse tipo. Quando nós temos uma explicação para o processo mais elementar, nós também temos o domínio dele. Nós sabemos como controlá-lo, né, impondo restrições de um jeito ou de outro, como selecionar um determinado comportamento. É assim que a física produz a tecnologia que ela produz hoje em dia, né? Toda essa tecnologia de semicondutores e de tecnologia médica, de comunicações, tudo isso, né, foi a partir do conhecimento de processos simples, né? Processos biológicos, eu ainda acho que nós vamos ter ainda muitas camadas de explicação que a biologia vai nos dar, até que chegue um momento que eu acho que a física consiga dizer alguma coisa mais concreta
sobre esse processo, né? Eles são muito complicados ainda para tratamento com as teorias físicas, né? Chamada biofísica, né? Que trata com modelos também, moléculas macroscópicas, né? Como se fossem entes mais simples, né? E existe também uma camada de explicação intermediária aí, né? Então, acho que isso tudo, ainda a física tem muito ainda a contribuir, né, na explicação de fenômenos, tanto da matéria inanimada quanto da matéria animada, né? Nós aprendemos uma coisa curiosa em física nos últimos anos, né? Tem uma palavra que se tornou comum recentemente, que é a história da propriedade emergente, né? De que existem, isso faz parte do que eu disse antes da teoria do grupo de renormalização, né? Nos levou a pensar desse jeito em física, né? De que existem propriedades que talvez a gente não consiga reduzir, propriedades ou comportamentos de seres complexos ou de situações complexas que a gente não consiga reduzir a explicações só em termos dos elementos fundamentais. Que o fato simples das coisas se agruparem fazem ou se comportarem em grupos complicados e muito grandes, gerem propriedades, né, que não estavam contidas nas partes, né? Isso é o que hoje em dia se chama em física de um conceito, uma propriedade emergente, né? É claro que não é um conceito físico, né? Em ciências sociais isso é um conceito usado e aceito, está na base das teorias sociais, né? Ou da psicologia, né? A gente não consegue reduzir as explicações a fenômenos fundamentais, mas existe uma lógica nas explicações num outro nível, digamos, não tão detalhados das coisas, né? Parente, por exemplo. Parentes? Não. Não, na família dizem que em casa de ferreiro o espeto é de pau, né? É um pouco verdade. Eu me lembro, não sei se eu posso contar uma história de brincadeira, mas eu me lembro que eu tenho um filho que estuda matemática e uma filha que é doutora em psicologia. E quando meu filho estava no colégio, ele dizia que queria ser astrônomo. E eu, muito preocupado, era um período, não havia emprego, foi antes desse momento de abertura dos muitos campi de universidades federais. Então, a gente tinha um grande número de pós-docs, docs, mestres, né, sem emprego aqui, né? E meu filho dizia que queria estudar astronomia, né? Eu vi uma coisa curiosa, a gente aprende com os filhos coisas curiosas, né? Que meu filho era considerado o que mais sabia astronomia na escola dele. E eu vi uma coisa curiosa, quando as pessoas gostam de alguma coisa, elas aprendem aquilo em qualquer lugar. Ele estava no quarto dele fazendo alguma coisa. Se o Jornal Nacional falasse alguma coisa de uma estrela, ele ouvia. Ele não ouvia nada, mas aquilo ele ouvia e vinha correndo saber. Então eu via como as pessoas, depois de formar um gosto por uma coisa, elas aprendem em qualquer lugar, tudo ensina alguma coisa sobre aquele assunto para elas, né? Mas eu tentei desmotivá-lo a fazer astronomia. E olha, é muito difícil, não tem emprego, estude engenharia, né? Logo eu que abandonei a engenharia, né? Você vai estudar engenharia eletrônica, hoje telescópios são máquinas complicadas e... né? Matriculei ele num curso extra de robótica, curso colegial, de nível colegial, que eu gostei muito, eu aprendi muito no curso. E terminou o curso de robótica, ele ia fazer inscrição no vestibular. Aí eu comprei o manual da FUVEST, levei para casa e disse, então André, engenharia? Não, pai, sabe aquele curso de robótica? Foi muito bom, agora eu tenho certeza que eu não gosto de engenharia. Né? Ele falou, eu vou fazer matemática. Aí eu falei, bom, não tenho o que fazer. Né? Então,
meu papel não funcionou muito. O que eu acho que eu tenho feito esse papel é principalmente, acho que para os meninos que entram aqui, né? Alguns, eu acho que o incentivo do professor é importante para que ele vença esses momentos da carreira. É claro que são meninos que já vêm com uma certa disposição para estudar física, né? Os que entram aqui, né? Mas, como eu disse, o curso é muito difícil. E os alunos do segundo para o terceiro ano realmente é uma passagem muito dura, né? Eu me lembro da época em que eu era estudante de física, né? Realmente é preciso muito esforço, né, para vencer o caminho aí, né? Então, acho que, nesse sentido, eu tenho feito um trabalho, né, mais interno aqui, né? Alguns seminários de divulgação, né, também, né? Acho que isso eu tenho feito, né, em outras universidades. E aí em geral, para estudantes, né, mais em geral do que só estudantes de física também, né? Mas em casa, acho que eu fui um fracasso, né? Não foi o... Como eu disse, eu acho que física é uma ciência muito importante. Eu acho que ela tem um grande papel na tecnologia toda do século XX, vai ter um maior do século XXI e daqui para frente cada vez maior, né? Outras ciências estão se abrindo como muito importantes, né? A psicologia se tornou uma ciência ao longo do século XX, né? A biologia se tornou uma ciência cada vez mais importante, mas eu acho que a física ainda tem um papel muito importante no desenvolvimento social humano, né? Em propiciar, né, o desenvolvimento social humano, né? Propiciando uma melhoria de produtividade, de qualidade de produção, uma série de coisas, né? E como física é difícil, muito poucas pessoas se interessam em aprender física, né? Então, acho que é importante a gente fazer um esforço. O esforço tem que ser grande para conseguir separar um número razoável, o número que eu acho que é necessário ter de físicos, né? Acho que é preciso um grande esforço, né? A gente ouve falar sempre, né, que as matemáticas é sempre o horror de toda criança, né? Matemática e física é um subproduto da matemática, né, de uma certa forma, né? Mas matemática é um horror, né? É difícil motivar as crianças a aprender matemática, né? Então, é o tipo de ciência que eu acho que precisa ser muito incentivado. Aqueles poucos que pudessem gostar ou tenham uma certa talento para isso, devem ser estimulados, né? Eles vão ser necessários. O Brasil, por exemplo, em matemática, nós não formamos o número de professores suficientes, né, em nível nenhum, né? Nível de doutores, então, de jeito nenhum, né? É um número absolutamente insuficiente de professores de matemática, em doutores de matemática, né? Então, acho que é importante a gente continuar fazendo esforço em aumentar o número de físicos e de matemáticos também.